A vontade de Deus sempre irá se cumprir e será revelada antecipadamente. Essa provocação partiu e brotou, vamos dizer assim, em meu coração, ou partiu de um inconformismo meu, de que se somos crentes em Deus e conhecemos o Deus de milagres e maravilha, por que não soubemos antecipadamente desses eventos pelos quais estamos passando? Em várias ou em quase todas as passagens, os livros da Bíblia, nós nos deparamos com as revelações de Deus para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que é o seu desejo, para aquilo que são os seus sinais e maravilhas. Mas hoje nós estamos vivendo um momento bastante difícil em que cristãos e não cristãos estão morrendo. Estamos deparando com um inimigo que não conseguimos vencê-lo. De que se trata isso? Isso tem a ver com Deus? O que eu posso garantir para vocês é que em vários versículos, dos quais irei citar agora, a Bíblia ela sempre deixa ou nos deixa relatado que Deus nos avisa para as coisas boas e para as coisas ruins, quando Ele irá pesar ou não a sua mão. Comecemos com o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 ao 17, onde Deus trata, onde a palavra trata do fruto proibido. A palavra de Deus relatada diz o seguinte: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em qual dela comer, certamente morrerá. Outro dia uma pessoa me perguntou: mas se Deus falou que iríamos morrer, por que nós estamos vivos ainda? Por que não morremos logo e pronto, acabou? Aí eu disse para essa pessoa que a vontade de Deus para a nossa vida, que já está descrito, é que nós fôssemos imortais como Ele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia nos relata que certamente morreríamos, quer dizer, certamente não seremos mais imortal. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13, nós tratamos do dilúvio. Momento em que Deus está entristecido com o rumo qual tomou a humanidade. Agora os homens veem que as filhas de Deus são formosas e começam a tomá-las, possuí-las indiscriminadamente. Deus, entristecido, enraivecido, se é isso que podemos dizer, decide por fim a terra, por fim a todo ser vivo. Mas ele viu graça em um homem chamado Noé e deu todas as orientações para ele construir uma arca, a qual Deus daria mais uma chance para um casal de cada espécie. Homem, seres vivos, animais. Êxodos, capítulo 3, versículos 6, 7, 8, 9. Trata do clamor do povo de Israel a Deus. Deus levantando agora, nesse momento, um profeta, um jovem egípcio, mas um jovem israelita nascido entre os egípcios, que estava fugido e foi ao longe do Egito, se casou-se e estava naquele momento em que esse episódio acontece, apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele se depara com uma sarça ardente e que, observando ele percebia que ela não se consumia.
mas ali se manifestava, ou se transfigurava, ou se transladava a presença de Deus, para falar com Moisés e designá-lo como salvador, livrador do povo de Deus da mão dos egípcios. E ele relata: o clamor do meu povo, a aflição do meu povo, eu estou atento. Eu tenho dado ouvido ao clamor do meu povo, e por isso desci, para dar livramentos a ele. E discorre uma série de orientações a Moisés, até que ele chegue ao exílio. Entre essas orientações estão alguns questionamentos de Moisés, e nós precisamos aprender aqui, talvez questionar Deus para que ele nos direcione naquilo que podemos fazer. Nós vivemos um momento bastante parecido, em que alguns religiosos foram até questionaram, pediram orientação, ou pediram um esclarecimento ao Tribunal Federal para saber qual seria o comportamento adequado. Podemos fazer uma analogia que, da mesma forma, estamos pedindo para o faraó ou o governante para podermos ir adorar a Deus. Mas diferente do que aconteceu naquela época, naquele momento, Deus ainda falava com os homens. Os sinais os quais eu estou falando, e aquilo que nós deveríamos fazer e não o fazemos mais, ou se quem faz não faz com tanta intensidade e veemência, é questionar a Deus por aquilo que devemos fazer. Senhor, o que eu direi a eles se eles não creem em Ti? Eu vou falar isso para eles, mas eles não creem em Ti. Essa pergunta que Moisés, me permitam o arranjo, faz a Deus. E ele pergunta o que Moisés tem na mão. Ele tem uma vara. Ele joga a vara no chão e a vara se transforma em cobra. Moisés corre. Ele chama Moisés e faz para ele pegar a cobra pelo rabo. E assim que ele toca e pega no rabo da cobra, ela torna a se transformar na vara a qual ele tinha das mãos para apacentar as ovelhas. Aqui também podemos imaginar que muitas vezes nós temos a solução para os nossos problemas em nossas mãos, mas não conseguimos entender. Não perguntamos a Deus o que devemos fazer, porque eles não te conhecem. Eles não te conhecem. O que eu devo fazer? Quais são os sinais que eu deverei mostrar a ele? Qual é a prova que eu devo apresentar a eles para eles acreditarem que eu sou a sua imagem e semelhança? Eu sou o seu mensageiro. Sinais. Nos dias de hoje, nos dias contemporâneos, homens e mulheres cristãos não conseguem reproduzir o brilho da glória de Deus. Os sinais de Deus são cura, milagres e maravilhas. No livro de Mateus, a passagem em que João Batista estava preso e pediu para um dos seus servos, um dos seus seguidores, ir ao encontro de Cristo e perguntar se ele era aquele que esperavam ou deveríamos aguardar outro. Cristo não responde que sim. Ele responde dizendo: os coxos andam, os cegos veem e os enfermos são curados. São esses 3 sinais. Infelizmente, eu e você não conseguimos reproduzir esses 3 sinais. Muitas e muitas vezes delegamos o poder que Deus ele democratizou para todos aqueles que creem
na mão de alguns. Usamos da passagem de Romanos, capítulo 13, versículo 1, que toda autoridade ela é estabelecida por Deus, por isso devemos sujeitarmos a ela. Mas para ser a autoridade de Deus, nós temos que refletir a vontade de Deus. Nós precisamos refletir a autoridade de Deus. Nós precisamos refletir os 3 sinais: cura, milagres, maravilha. Os coxos andam, os cegos veem e os enfermos são curados. Estamos indo pedir solicitação para as autoridades para podermos adorar a Deus. Mas não perguntamos a Deus o que devemos fazer. Que sinais devemos mostrar a eles que o Senhor é na minha vida? Não conseguimos mais reproduzir os sinais de Deus em nossas vidas. Se nesse momento que vivemos, e pelo que eu relatei até o momento, Deus é o Deus que não mudou, e Ele antecipa aquilo que Ele tem feito, ou que Ele deseja fazer, onde estão os nossos profetas? Ou para onde estamos colocando, para onde estamos direcionando os nossos ouvidos? Deus não é um Deus de surpresa. Ele tem que honrar a sua própria palavra. E não é para mim e para você, é para Ele próprio. Ele colocou a palavra dele como um compromisso. Um compromisso de verdade. Ele não transgride aquilo que ele falou. Sinais. O poder dos sinais, ele é tão grandioso, que em todo esse processo de sinais que Moisés efetuava na frente de Faraó, diante dos magos, diante dos feiticeiros, vamos dizer assim, de Faraó, foram tantas as pragas que foram lançadas no povo egípcio, e o povo de Israel permanecia intacto, ileso, que o povo egípcio começou a simpatizar-se com o povo de Israel. O povo egípcio começou a ver graça no povo de Deus. Talvez, se nós nos aproximarmos apenas dele, nós receberemos também essa bênção. Quando estava próximo da saída do povo de Israel, do Egito, Deus orienta para que eles comam. E antes mesmo de pedir para comer, ele pede para que eles, tanto homens como mulheres, pedissem para os seus vizinhos ouro. Vasilhas de ouro. Você já imaginou isso? Você bater na porta do seu vizinho e pedir ouro para ele? Mas o temor, a admiração que aquele povo aprendeu a ver, a ter por o Deus de Israel, eles faziam aquilo de bom agrado. Talvez temendo ou talvez desejando que aquelas bênçãos, aquela proteção que pairava, que protegia o povo de Israel, pairasse sobre a vida deles. Você já conseguiu imaginar isso? E é isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Nós temos que fazer com que as pessoas elas percebam o brilho de Deus, a glória de Deus, a proteção de Deus na nossa vida.
Infelizmente, não estamos conseguindo isso. Nós estamos parecendo o exército de Israel, acuado, temendo um único soldado, Golias, sendo afrontado, virando chacota, e não tem um. Você quer um que fale em nome desse exército, mas que fale verdadeiramente com autoridade. Quem é esse incircunciso para falar mal do Deus de Israel? Perdemos, nós estamos no conformismo, perdemos a indignação. Ficar indignado que uma palavra, apenas uma palavra, pode fazer com que os milagres aconteçam, que Deus mude a história, a vida do povo brasileiro. Mude a vida daqueles que estão enfermos. Apenas uma palavra. Mas para isso, nós necessitamos clamar. Clamar para que Deus dê ouvido ao povo que está aflito. Nós estamos apenas querendo ser igual. Estamos querendo apenas ser iguais. Iguais. Ah, mas porque ele está indo, porque ele vai. Não. Nós somos separados. Nós somos ungidos, nós somos separados. Nós sabemos que apenas uma palavra. Como a menina que estava na casa de Naamã. Ah, se meu mestre estivesse lá na minha terra, onde tem um profeta, ele estaria curado. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não estamos obedecendo nem sequer o segundo mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não desejar, se você não orar pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho, por aqueles que estão enfermos, não dá para dizer que você ama a Deus. Não dá para dizer que você ama a Deus acima de todas as coisas. E essa palavra que eu deixo para você hoje, e peço que nesse momento, para você que está assistindo, e talvez, eu espero que não, que talvez esteja alguém enfermo, alguém passando pela contaminação desse Covid, eu peço para que você, com fé, levante suas mãos aos céus, dobre os seus joelhos. E eu estou falando para você que nem crente é. Ele veio para os que estão doentes, os que são salvos não precisa. Pregar para crente, para quem já é crente, é fácil. Eu peço para você, se ajoelhe. Se você não pudesse se ajoelhar, curve sua cabeça. Coloque sua mão no coração, um gesto de fé, dizendo: Senhor, eu creio, eu quero conhecer esse poder, eu quero conhecer esse Deus que apenas o vulto, o seu vulto, a passagem, a sua silhueta fará com que eu possa reluzir o brilho da tua glória. E com esse brilho, Pai, eu quero contagiar meu vizinho da direita, da frente, de trás e abençoá-lo, Pai. Que mal nenhum ocorra na vida deles. Eu quero pedir, Pai, que tu coloque e pese a sua mão nos hospitais, nos leitos dos enfermos e haja um grande mover de cura, Pai. Que haja um marco nesse momento, mas por causa da fé desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, daquele que nesse momento esteja desesperado, Pai, por um socorro. Muda a história dessa vida, Pai. Mas não por minha causa, mas pela fé que essa pessoa que está sendo
cheia nesse momento. Enche, Senhor Deus, de fé. Enche essas pessoas da tua glória. E eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cura, a vitória, que milagres e maravilhas aconteça nesse minuto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos e a releitura fica aqui.